Agora. Diamonds FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Boa noite, Raquel. Bem-vindas, bem-vindos ao Mulheres S.A. Estamos no ar, diretamente pela Diamonds Rádio Web FM, trazendo para vocês entrevistas com mulheres incríveis, com conteúdos maravilhosos para que vocês possam sair daqui com um pouquinho de conteúdo, uma prática interessante, um trabalho onde você vai observar e vai praticar. Então nós estamos recebendo hoje uma pessoa muito bacana, uma mulher maravilhosa, uma empresária, uma empreendedora, que é a Viviane. Boa noite, Viviane. Tudo bem? Boa noite, Raquel. Tudo bem? E você? Tudo bem. Prazer falar com você. Obrigada por compartilhar conosco informações tão preciosas, principalmente nesses momentos de quarentena que a gente está vivendo. Hoje nós vamos falar de networking, né? Que é o trabalho da Viviane. Ela se especializou, ela é uma doutora no assunto, ela conhece tudo de networking, ela vai dar dicas preciosas para vocês praticarem assim que essa ligação, que esse nosso programa terminar. Acabou o nosso programa, você já pode começar a praticar. Não é isso, Viviane? É isso mesmo, Raquel. Uma honra estar aqui no programa e espero realmente contribuir bastante aí com você e com a sua audiência. Muito bem. Viviane, nós vamos falar de networking, mas primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Viviane, mulher? Aonde você nasceu? Como é que foi sua infância? O que você estudou? Como é que você chegou a ser uma empreendedora, que você vai contar depois para nós em detalhes da Cinta Liga? Conta um pouquinho para nós da sua história. Bom, vamos lá. Eu nasci numa cidade bem pequenininha. Na verdade, eu até falo Mococa, porque ainda é um pouquinho maior, mas é Igaraí, que é um distrito de Mococa. Na verdade, não é nenhuma cidade, né? Eu sou a filha mais velha, tenho 2 irmãos, e meu pai cegonheiro, então uma vida toda na estrada, ausente fisicamente, mas muito presente, né, nas nossas vidas, um sonhador, né, todo mundo fala, inclusive, que nesse aspecto eu me pareço muito com ele. Uma mãe que foi todo o nosso apoio aqui no lar, que cuidou, né, de 3 filhos, educou, né? Então eu tive pais maravilhosos e uma coisa que marcou muito assim a minha vida, Raquel, e que isso eu acho que foi muito importante para chegar, né, onde eu estou hoje e para continuar a caminhada até onde eu quero chegar. Foi toda a firmeza que os meus pais sempre passaram pra gente. Eu me lembro numa situação, eu com 9 anos de idade, eu tive uma situação de uma briga com uma amiguinha e a mãe dessa amiguinha, aquelas pessoas mais velhas que se metem em briga de criança. Na época eu lembro que ela me humilhou e eu cheguei em casa assim bem triste e a minha mãe me disse assim: filha, não importa o que você tem, importa quem você é. E leve isso para toda a sua vida, né? Então, isso fez muita diferença na minha vida e a minha mãe sempre foi assim com a gente: você não é menor que ninguém, nem maior que ninguém. Então, você pode ir em todos os lugares. E eu acho que foi essa força, sabe, que me fez sair daquela cidadezinha tão pequenininha, cheia de sonhos, e começar toda a minha vida batalhando e indo atrás e correndo atrás desses sonhos. Eu me formei primeiramente no magistério, fui professora, depois eu acabei indo para a área de design de interiores. Sempre fui muito criativa, gostava muito de mexer com eventos, né, estava sempre envolvida nessa parte. Fui atuar nesse mercado, que foi um mercado que eu fiquei 20 anos, mas neste período eu acabei me especializando em gestão de pessoas, porque eu sempre tive uma liderança também muito forte, né? Desde muito pequena eu organizava festinhas, eu organizava eventos, eu sempre estava organizando alguma coisa. E aí nesse período eu me especializei então em gente. Eu costumo dizer que essa pecinha é complicadinha, né? Mas tão linda.
E ainda tenho que me especializar muito mais, né? Mas fui estudar bastante, trabalhei os últimos anos com gestão de equipes, né? E neste processo eu fui me percebendo que, na verdade, o que me encantava mesmo, sempre, em qualquer negócio que eu atuava, eram as pessoas, né? Era estar com pessoas, era fazer com as pessoas. E aí foi que eu fui me descobrindo nesse mundo do networking, né? E de repente descobri que, na verdade, eu fiz isso a minha vida toda. Eu só não sabia que tinha esse nome. Aí, quando eu me dei conta, ainda mais quando eu cheguei ao ponto de descobrir o tal do networking de negócios, networking estruturado, eu falei, caramba, fiz isso minha vida toda, eu só não sabia que tinha um nome. Então, isso foi, na verdade, uma das minhas últimas inquietações quando eu decidi, eu estava trabalhando nessa época em Florianópolis, né, já estava há alguns anos lá, e minha família em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, marido, uma filha, né, que agora com 18 anos, e estava no ano dos 15 anos dela, a gente organizando festa de 15 anos, eu à distância, e eu falei, esse é um preço que eu não quero mais pagar. Então eu decidi, eu falei, eu vou mudar de área, vou voltar para Ribeirão. Eu estava com a minha carreira super consolidada na área de arquitetura e decoração, trabalhando, né, com essa parte de lançamento, reposicionamento de marcas, eventos, ações de relacionamento, era uma área que eu atuava muito forte. E eu voltei para Ribeirão Preto para meio que começar do zero. E sempre muito empreendedora, né, sempre tive esse desejo de ter o meu próprio negócio. E eu comecei a observar, mas o que eu queria, né? Eu sabia o que eu não queria mais, mas eu ainda não sabia exatamente o que eu queria. É importante saber o que você não quer. Esse é o primeiro passo, com certeza. Exatamente. E assim, né, nessa altura, eu comecei do zero, né? E falei, eu vou me descobrir. Isso eu acho que é um ponto muito bacana, essa energia para o recomeço, né? Que é uma energia que a gente tem que colocar ali, né? E só vamos. Estar em si mesmo acima de tudo, né, Viviane? É importante você acreditar em você, no seu potencial, não importa se você está na maior capital do país, aqui, ou numa cidade do interior, né? Quando você acredita e você tem propósito, você tem estrutura para cuidar das coisas, elas vão acontecer, né? Não tão rápido como a gente gostaria, mas elas acontecem. Paga-se um preço, né? Sim. E eu estava disposta a pagar aquele preço. E foi aí que, então, eu tive a oportunidade de trabalhar, embora eu já fizesse esse network a minha vida toda, eu tive uma oportunidade de trabalhar realmente com uma empresa que atuava numa metodologia forte de networking de negócios. E aí eu me encantei de vez. Eu falei, nossa... Era brasileira? Ou era internacional? É uma empresa internacional. Metodologia brasileira ou metodologia internacional? É uma metodologia internacional que hoje está já em 76 países, né? Uma empresa extremamente consolidada. E eu tive, né, a honra de trabalhar um período com eles. São grupos... Escola, então, né? Foi uma grande escola. Um pouco antes dessa oportunidade, no meu último trabalho, antes de voltar de Florianópolis, eu tinha feito a implantação de um núcleo de decoração no estado de Santa Catarina. E o núcleo de decoração, ele é um trabalho extremamente parecido, né? Porque até foi por conta dessa experiência que eu recebi o convite para trabalhar nessa empresa. E só que ele é um trabalho voltado para empresas do mercado de arquitetura e decoração. Mas é muito forte o networking, só que esse networking estruturado, ele é feito com os profissionais da área, né? Arquitetos, designers, engenheiros. Então são programas, né, de fidelização, programas de vantagens, várias ações que a gente faz para atrair este público, para fazer a ponte destas empresas que fazem parte do núcleo com esse cliente que, no caso, neste mercado, para chegar no cliente final, tem que passar pelo especificador, né? Então, as empresas precisam se relacionar antes com os arquitetos e os designers para poder chegar no cliente final. Então, eu tinha tido essa experiência, já tinha me encantado com ela,
E aí, na sequência, pude ter essa oportunidade, né? E nisto tudo, né, aquele desejo, né, ainda de ter o meu próprio negócio, veio ali borbulhando sempre, né? E foram muitas experiências bacanas, aprendi muito, estudei muito o mercado também, estudei outros negócios que também atuam, né, em algo parecido. E foi a partir daí que num determinado momento, com outras 2 amigas, estávamos numa reunião, depois chegaram mais 2, né? Hoje somos 5 sócias fundadoras, mas foi num primeiro momento que surgiu, então, vamos fazer isto, né? E é o que a gente está hoje nessa empreitada, e é o que realmente eu tenho certeza que é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Acho que essa é a minha missão. Seu propósito. Viviane, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco e eu vou deixar aqui uma pergunta que é o que todo mundo quer saber, mas o que é networking? E vamos tirar aquela dúvida que as pessoas têm, não sabe quando usa a palavra network e quando usa networking, né? Eu acho que essa é a primeira dúvida que a gente tem que tirar, esclarecer, e eu vou te deixar mais uma pergunta ainda. Uma empresa, um negócio, qualquer atividade consegue existir sem network? Você responde isso no próximo bloco. Até já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Bateu aquela fome? Você tem a opção de comer bem. Alimento saudável e gostoso. Que tal? Gostou? Então eu vou dar uma dica. A cozinha da nega Suelen Maristela. Contato 11 9 6577 26 22. Ou acesse o nosso site www.matulasdanega.negocio.site. Da melhor matéria-prima extraímos o sabor. Com dom da culinária cozinhamos com amor. O seu casamento, formatura ou evento. Cozinha da nega Suelen Maristela. Diamonds Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Voltando, Mulheres S.A. no ar. Estamos entrevistando a Viviane, falando de um assunto extremamente importante, acho que até vital hoje, nos dias de hoje, nessa quarentena que a gente está passando, nesse isolamento social que a gente está passando, mas a gente não pode colocar o nosso negócio no isolamento, não é isso, Viviane? Exatamente. Nós estamos isolados, né, mas não significa estarmos sozinhos e muito menos deixar o nosso negócio isolado, né? Uhum. Eu fiz uma pergunta, né, para quem está chegando agora, eu deixei algumas perguntas no ar. Primeiro a questão da semântica mesmo, né? Muita gente não sabe quando usa a palavra network e quando usa a palavra networking. Eu gostaria que você tirasse essa dúvida, né, para esclarecer. E segundo, uma empresa, né, funciona sem networking? E acima de tudo, o que é o networking, afinal? Bom, as duas palavras, na verdade, elas se referem muito à mesma coisa, né? O network, na verdade, seria meio que a tradução ali, a sua rede de contatos. Networking seria trabalhar essa rede, fazer o networking, né? É o processo da ação, né? Isso, exatamente. Mas, basicamente, as duas palavras meio que são aceitas, assim, elas quase querem dizer a mesma coisa. Uma empresa não tem como sobreviver sem networking, né? Em nenhuma das áreas, nenhuma empresa, nenhum profissional liberal, a gente depende de pessoas, né? E então a gente tem que estar fazendo sempre. Vamos falar a verdade, isso não tem nada a ver com a quarentena, né? Isso sempre foi assim. A pessoa, a empresa, o negócio, a marca que não faz networking ou que não tem um networking muito bem estruturado, pecou muitas vezes, né? E a gente vai falar quais são depois as consequências de um networking não tão bem estruturado ou até com uma falta de preocupação da empresa em cuidar dessa questão. Exatamente. Raquel, uma das coisas que acontece muito é as pessoas, elas se lembram de fazer networking quando elas estão precisando de algo,
né? Então, nossa, eu preciso vender algo. Lembrei de tal pessoa da minha rede de contato que eu conheci não sei onde, e aí eu entro em contato com aquela pessoa para oferecer algo. Esse é um grave erro, né? Então, as pessoas, quando eu devo fazer networking, né? Na verdade, a gente faz sempre, não para nunca. É um processo, é uma construção. Então, e outra coisa também, que é uma confusão muito grande. Às vezes eu tenho uma lista enorme de contatos. Porque eu tenho 5.000 pessoas no meu Face, eu tenho não sei quantas no meu Instagram, no meu WhatsApp. Então, meu network é enorme. E aí a gente começa a trabalhar, né, a essência do networking, principalmente o networking de negócios. Qual é o meu verdadeiro networking de negócios? Não é quem eu conheço, é quem me conhece. E principalmente quem eu influencio. Então, quando a gente traz essa essência, a gente começa a perceber que o nosso networking de negócios verdadeiro, ele é muito pequeno. Porque quando você pega aquelas pessoas que você conhece ou que fazem parte das suas redes de contatos e começa a analisar quem de fato faz negócios com você ou você já influenciou para fazer negócios com alguém que você indicou, aí você percebe que o seu network é muito pequeno e que ele tem que ser ampliado sempre. Você tocou alguns pontos que eu até gostaria aqui de abrir algumas aspas para a gente explorar. Uma coisa é a pessoa ter contato, como você colocou, e outra coisa é ela estabelecer uma relação comercial com essas pessoas, que é o que você está colocando, que é muito diferente, né? Agora, vamos falar do primeiro passo. Como é que eu começo a estabelecer uma relação de negócios com esses meus contatos? Ótimo, você já tem alguns contatos, mas peraí, eles têm o perfil do teu negócio? Né? Essa é a primeira pergunta, né? Porque se for pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o seu propósito, com a sua marca, com o seu projeto, como é que você vai fazer networking com uma pessoa que não tem afinidades com você, né? Então, a primeira coisa é fazer uma triagem, né? E saber como você vai trabalhar esse público. Então, o primeiro passo seria eu identificar quem são esses potenciais, ou você acha que todo mundo pode ser potencial, você divulga para todo mundo o seu negócio, mas antes de eu divulgar o meu negócio, eu preciso ter uma ponte, né? Eu vejo assim, uma ponte e o meu prospector, o meu futuro potencial cliente. Eu tenho aqui essa ponte. Se eu chegar do lado de lá agora e falar, olha, eu vendo isso, eu já matei esse cara. A ponte quebrou, eu não cheguei lá. Então é assim, esse cara que está do outro lado precisa me conhecer, como você falou. Então, que ações que eu teria que fazer para que essa pessoa do outro lado me conheça? Então, primeiro, começar esse relacionamento sem vender algo, mas falando do seu negócio, com marketing de conteúdo, trazendo informações relevantes. Me conta um pouquinho desse primórdio, assim, a primeira ação que a pessoa vai ter com seus contatos. O que ela tem que fazer? Porque falar, eu vendo isso por tanto, vendo 2 por 1, né, 50% de promoção, você está queimando o teu... Isso a gente costuma dizer que é tirar pedido, né? Que às vezes a gente consegue, às vezes não. Bom, na verdade, uma das suas perguntas foi sobre trabalhar todos os contatos ou só aqueles que são perfil do meu negócio. Eu, na verdade, não poderia acreditar diferente disso, né? Eu acredito que temos que trabalhar toda a nossa rede, porque em algum momento a gente pode precisar dessa rede, seja para nós mesmos, ou seja para quando a gente participa de um processo de network estruturado, né, que quando a gente fala um pouquinho mais desse tema fica mais claro, onde eu também ajudo outras pessoas. Então eu não só cuido do meu negócio, né, mas eu tenho um processo muito importante de criar pontes com as outras pessoas. A partir deste momento, qualquer contato passa a ser perfil, né? E em algum momento eu posso precisar desse contato. Se a gente tem que trabalhar o networking sempre, uma das coisas que eu digo não apareça só quando você precisa. Essa é uma das ações muito importantes. O que
Raquel, tem uma diferença do que são os contatos. A gente costuma falar contatos quentes, contatos mornos, né, contatos frios, que é diferente um pouquinho como a gente trabalha com cada tipo de contato, né? As pessoas que a gente conhece, família, amigos, pessoas que trabalharam com a gente em algum momento, é um tipo de relação, né? Aquelas pessoas que a gente conheceu num evento, é uma coisa um pouco mais, não é tão profunda, é uma outra relação. E aí eu tenho aquele que é realmente o que eu vou só diretamente focado no meu negócio, que é aquele contato que eu acabei de fazer com foco ali no negócio. Então, para cada um a gente trabalha de uma forma diferente. Eu vou falar um pouquinho agora de trabalhar essa rede de contatos que a gente tem, que envolve família, amigos, clientes, parceiros, né, todo esse pessoal. Com essa rede, o importante é sempre criar laços, né? E a gente cria laços como? Com interesse genuíno na outra pessoa, né? Com escutativa. Eu não sei, você já deve ter passado por alguma situação dessa que todo mundo acho que já passou em algum momento. Aquela pessoa que chega e que quer a todo custo te vender algo, seja um serviço, um produto, uma ideia, ela quer que naquele momento você compre aquilo. Como fica inconveniente, né? E às vezes você mesmo não respondendo ou não manifestando interesse, obrigada, não tem interesse, a pessoa continua insistindo. Aí ela passa do network ativo para uma queima total do potencial cliente, porque ela vira inconveniente, né? Ninguém gosta de ser abordado assim constantemente por uma coisa que a pessoa não está nem demonstrando sequer o interesse. Eu acho que todo mundo merece resposta, seja o que for te oferecerem. Olha, muito obrigada, agora não estou precisando, guardo seu contato, quando precisar eu entro em contato, ou quando alguém, eu vou lembrar de você, alguma coisa bacana. Todo mundo merece resposta. Agora, a partir do momento que o cliente se posiciona, né, o teu potencial cliente, e a pessoa continua, não, mas olha, agora eu tenho uma promoção, cada dia ela muda o discursinho, né? Olha, agora é 2 por 1, olha, agora é 3 por 1, olha, agora na oferta aqui do coronavírus, tá todo mundo aqui, e eu preciso pagar minhas contas, compra pra mim, pra me ajudar. Eu vi isso agora acontecendo, né? Então são atitudes que a gente precisa realmente pensar, planejar. A gente precisa planejar, é uma estratégia. Networking é negócio, é uma forma de se fazer negócios. Precisa ter estratégia? Precisa de planejamento? Precisa de foco? Precisa. Tudo isso você tem que ter na sua cabeça. Não é simplesmente começar a mandar um WhatsApp para todo mundo que está no seu telefone, aí os seus 100, 200, 1000 contatos e ficar esperando, oba, agora as coisas vão começar a acontecer. E não acontece, né? Porque na verdade não funciona dessa forma. Eu uma vez participei de uma palestra e o palestrante disse que são os tocha humana, né? Que são aqueles que queimam o cliente, né? Exatamente. Liliane, olha, você acredita que nós já esgotamos o nosso segundo? Passa muito rápido. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Até já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Bateu aquela fome? Você tem a opção de comer bem. Alimento saudável e gostoso. Que tal? Gostou? Então eu vou dar uma dica. A cozinha da nega Suelen Maristela. Contato 11 9 6577 26 22. Ou acesse o nosso site www.matulasdanega.negócio.site. Da melhor matéria-prima extraímos o sabor. Com dom da culinária cozinhamos com amor. O seu casamento, formatura ou evento. Cozinha da nega Suelen Maristela. Diamonds Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Voltando, Mulheres S.A. no ar. Estamos entrevistando a Viviane, falando sobre networking. E a gente estava comentando sobre a importância do networking, né, Viviane? Gostaria que você continuasse o seu comentário quando a gente parou no último bloco. Sim,
estávamos falando um pouquinho sobre essa questão da pessoa não perceber o outro, né? E aí não se consegue fazer um bom networking. Eu digo que é bom para todo mundo, mas principalmente para quem trabalha com gente, né? Estudar um pouquinho da linguagem corporal, né? A gente vê isso em programação neurolinguística, porque o corpo da gente, ele não fala, ele grita, né? E quando você está num processo de network, é muito importante você observar o outro, você observar os recados que o corpo dele está te dizendo, porque o que a nossa boca diz, ela representa muito pouco na comunicação, né? O nosso corpo, a nossa linguagem corporal, ela fala muito mais alto. Então, muitas vezes o cliente, né, a pessoa que está ali com a gente, está nos dando vários sinais de que a gente está no caminho errado e a gente não percebe, porque o nosso desespero de falar, né? A gente diz que networking tem uma coisa que é fundamental, escutativa. Então, ouça mais, fale menos. Fazer uma adaptação. Hoje, nós estamos num mundo virtual, né? Então, quais seriam esses sinais que normalmente você hoje não estaria tão presente na frente do seu cliente? Talvez você faça uma videoconferência com ele para perceber esses sinais, ou talvez você simplesmente se comunique pelas redes, ou por um Instagram, ou por um WhatsApp, ou por um e-mail. Quais são esses sinais de que a pessoa não está te dando atenção, né? Ela não te dá retorno, né? E fisicamente, como é que você diz? Você está numa videoconferência, quais seriam esses sinais? A pessoa começa a olhar para o lado, começa a olhar para o relógio. Como é que é? Sim. Na verdade, são vários. E às vezes pela escrita, quando você não está vendo a pessoa, pelo que ela te escreve, pela maneira que ela te responde. Quando você está vendo a pessoa, exatamente, ela pode recuar, ela pode cruzar os braços, ela pode mudar o olhar. E você percebe que ela não está com você. Você ainda não conseguiu trazer esta pessoa. A gente costuma dizer que é trazer a pessoa para o nosso canal de comunicação. Mas para isso você tem que entrar no dela primeiro. Porque cada pessoa é de um jeito, né? E quando a gente entende um pouquinho de como é a outra pessoa, mas isso assim, eu digo assim, é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque quando eu observo o outro, quando eu, na verdade, me disponibilizo para conhecer o outro, isto dá trabalho. E não é todo mundo que está disposto, né, a ter esse trabalho. Então, o processo de network, eu sempre costumo dizer, é simples, mas não é fácil, porque dá trabalho, né? E o trabalho maior é a observação. São esses sinais, sabe? Se você para um pouquinho e observa como está vindo a resposta, como a pessoa está se portando, qual o tempo dela de resposta para você, você já começa a pegar algumas dicas. No início é mais difícil, mas você vai praticando, aos pouquinhos você vai pegando, né, todo essas deixas aí que as pessoas nos dão, quando elas não estão, né, tão afim daquele papo que a gente está tendo, ou quando... E aí você muda o caminho, né? É importante também, porque às vezes você está num processo ali de construção daquele vínculo, e você precisa construir aquele vínculo. Então, quando você observa o outro, você tem tempo de mudar a direção e de repente achar um caminho que vai trazer esse outro para você, ao invés de perdê-lo. E muitas vezes as pessoas perdem aquele contato e nem sabem que perderam, né? Esse feeling, né, vamos chamar de feeling, que às vezes não é explícito. A pessoa fala, olha, não me procure mais, que ninguém vai ter esse extremo de falar, olha, não me procura mais, não me liga mais, não me manda mais mensagem. Mas ela diz isso de uma outra forma para você. Então, para você não chegar nesse extremo, para romper, você precisa ter um feeling de mudar a rota. Dá para mudar a rota, a direção, dá para mudar a conversa, né? Dá para pesquisar mais como aquele cliente gostaria de ser atendido. Entenda quem é aquela pessoa. Quem é? É uma dona de casa? É uma empreendedora? É uma empreendedora de muito sucesso? Quem é essa pessoa? É uma pessoa que tem êxito? Uma pessoa que tem filhos? Sabe, você precisa saber com quem você está falando. Porque não é assim um automático. Eu mando um texto padrão. E eu acho que era legal a gente falar sobre isso, Viviane, porque as pessoas gostam de padronizar, sabe? Assim, e não é assim. As pessoas gostam de padronizar, né? Mas as pessoas gostam de ser personalizadas. Exatamente. Você gosta de ter aquele atendimento que é especial para você, porque aquela pessoa sabe aquilo que você precisa, né? Aquilo que vai te deixar feliz, aquilo que vai fazer bem para sua família, para você, que uma necessidade talvez que ela nem tenha agora, mas é uma coisa que ela vai colocar nos planos dela. Exato.
E sabe que eu gosto muito, não sei se você já deve ter assistido, mas eu costumo recomendar o filme Avatar. E tem vários momentos ali que eles estão olho no olho e aí eles falam, eu vejo você. Né? É tão profundo isso, porque muitas vezes a gente está na frente de uma pessoa e a gente não está vendo essa pessoa. Verdade. Né? E isso é cruel, porque você nunca vai construir. Porque o network, ele é o quê? Criação de vínculos, de laços, criação de relacionamento. Relacionamento você constrói, você não impõe. Né? Então, ela é uma construção, ação pós ação. Se você não vê o outro, se você não tem um interesse verdadeiro pelo outro, tem gente que às vezes você fala, a pessoa nem escuta o que você falou. Eu já teve situações de eu falar uma coisa nada a ver com o assunto, só pra ver se a pessoa tava prestando atenção em mim. E a pessoa nem percebeu que eu falei uma coisa totalmente fora do contexto. Quer dizer, não tá nem aí, né? Então você vê, né, como... E isso todos nós erramos em algum momento, né? Óbvio que quando a gente estuda, fica mais atento, a gente erra menos, né? Mas naturalmente ninguém é perfeito, mas a gente tem que estar sempre muito atento, né? É legal você falar sobre isso, porque as pessoas... Né, nessa questão da padronização, que dá menos trabalho, né? Fala um texto, aí manda pra todo mundo. Tal. Bacana, só que isso não dá resultado. O que dá menos trabalho não é o que dá mais resultado. Exatamente. Então, você tem que, para chegar no network, você tem que ter tido um trabalho de pesquisa muito grande sobre aquelas pessoas que você quer se comunicar e criar laços. A gente não cria laços se a gente não tiver afinidade, vamos falar a verdade. Você precisa ter um ponto, alguma coisa que linka você com aquele cliente, porque senão não existe relacionamento. Exato. Você não vincula, né? E quando a gente fala de padronização, eu só queria fazer um comentário que é muito engraçado. A pessoa que está do outro lado não acha, quer dizer, na cabeça da pessoa, ela acha que o cliente não está percebendo que está sendo tratado como todo mundo, que não tem... Como mais um, né? Como mais um. E esse é o maior erro, na minha opinião, de quem quer fazer negócio, seja com qualquer pessoa. O que você acha? Eu acho que é exatamente isso. Até eu vou contar uma história assim super rápida. Logo que eu comecei no mercado de arquitetura e decoração, eu estava em Campinas e aí saiu uma vendedora muito antiga da loja. Nessa época eu era consultora comercial, né? Era design, atendia, e uma das arquitetas que essa vendedora atendia, que era uma das arquitetas mais famosas da cidade, uma arquiteta assim de muitos clientes, veio para minha carteira. Foi um grande presente, né? E aí eu muito preocupada, porque era um pouco o início meu ali na área e tudo mais, em como conquistar, né, aquela arquiteta. E aí eu me lembro que no meu primeiro encontro com ela começou a contar sobre a infância na roça. E eu, de certa forma, a minha cidade era tão pequenininha que parecia uma roça mesmo, né? Então a gente tinha uma coisa em comum, que era essa coisa da família se reunir para pamonha, né? Para fazer as pamonhas. E eu me lembro que quando ela contou dessa história, ela encheu os olhos de lágrima. E aí no próximo sábado a gente ia ter uma reunião para eu apresentar o projeto do cliente para ela. E em Campinas tem uma pamonha maravilhosa ali no centro de convivência, e eu fui até lá, comprei 2 pamonhas e levei para o nosso atendimento. Você não tem noção que ela chorou. E eu achei que fosse dar um resultado legal, mas eu não imaginei que fosse ser daquela forma. E ela ficou comigo por todos os anos que eu fiquei na loja. Ela foi a minha principal indicadora. Eu bati vários prêmios, várias metas na empresa por conta dos clientes dessa arquiteta. Com 2 pamonhas, e não foi com interesse, entende? O interesse era de agradar a pessoa, sim, eu estava num processo de construção de vínculo com ela. Então, muitas vezes, é muito simples fazer isto. Mas percebe que dá um trabalhinho sair da loja, ir lá no centro, né, de convivência, comprar as pamonhas, voltar para a loja e servir a pamonha. Mas olha o que isso me garantiu, vejo, né? Viviane, que o maior trabalho seu não foi esse. O seu maior trabalho foi você olhar para aquela pessoa e saber o emocional dela. Você sabia como o emocional dela, com uma questão que foi comentada, porque você estava presente e observando. Na conversa. Isso a gente precisa reaprender, Viviane. Hoje a gente sai
né? Hoje não, antigamente, há 3 semanas atrás já virou antigamente. Né? Quantas vezes a gente vai nos restaurantes e tal, tá todo mundo no celular. É a grande oportunidade de estar lá com a família, com amigos, com amigas, com gente bacana, que você tá lá presente, né? Olho no olho, não, as pessoas estão no celular, querendo saber o que os outros estão fazendo em outros lugares, com outras pessoas. Sabe, então, esse estar presente é tão importante a gente trazer isso, porque é um resgate do ser humano isso. Exato. Eu esses dias eu vi que o celular ele aproxima os distantes e afasta os próximos, né? Algo mais ou menos por aí. Então ele tem essa coisa meio conturbada que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Eu também acho. É viver o presente. Aqui o terceiro bloco, nós estamos indo pro último bloco, voltamos já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Bateu aquela fome? Você tem a opção de comer bem. Alimento saudável e gostoso. Que tal? Gostou? Então eu vou dar uma dica. A cozinha da nega Suelen Maristela. Contato 11 9 6577 26 22. Ou acesse o nosso site www.matulasdanega.negocio.site. Da melhor matéria-prima extraímos o sabor. Com dom da culinária cozinhamos com amor. O seu casamento, formatura ou evento. Cozinha da nega Suelen Maristela. Diamonds Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Voltando, Mulheres S.A. no ar, para o último bloco desse papo incrível com a Viviane, né, Viviane? Nós estamos aqui. Uma delícia. É uma delícia conversar, falar e poder impactar a vida das pessoas, sabe? Eu tenho percebido, Viviane, que não importa o que você faça, não importa o seu trabalho, não importa com que você trabalhe, não, o que mais importa hoje é como eu impacto positivamente a vida de alguém. Seja lá o que você for fazer, o que você pretende fazer, o que você está fazendo, se você hoje olhar para você e não estiver impactando positivamente a vida das pessoas, dos seus clientes, você tem grande chance de não ter mais clientes. Você não acha? Com certeza, né? Até no outro bloco a gente comentou algo sobre o cliente não vai comprar só para te ajudar, né? Sobre, compra para me ajudar. Que às vezes as pessoas cometem a dizer, a pessoa nunca vai comprar por você, para te ajudar. Ela sempre vai comprar porque você está resolvendo uma dor que ela tem, né? Algo que ela precisa e o seu produto ou serviço resolve isso. Então, a gente tem que estar muito atento a essas situações sempre, né? Pra gente não se perder neste processo todo. Perdão, eu acho que eu pode fugi da pergunta. Não, mas é isso mesmo. A questão toda é esse foco que a gente precisa ter de impactar positivamente a vida das pessoas. Por exemplo, o networking. Quando uma pessoa recebe uma informação ou um contato seu, vamos falar agora que a gente está no último bloco, né, aproveitar e pegar algumas dicas. Por exemplo, eu conheci uma pessoa muito importante, né? Como no caso da sua arquiteta, que você conheceu, uma pessoa importante que você sabe que ela pode abrir portas para você, que ela pode te ajudar. Como é que você estabelece uma relação com essa pessoa inicialmente? Porque o primeiro contato, né? Você lembra aquela história? Você só tem uma única chance de causar a primeira boa impressão, que depois já vai ser a segunda boa impressão. E na primeira impressão, conta muito de você. Exatamente. Se você queira mudar depois, mas você já causou, é aquela chata, é aquela pessoa, sabe? E você acaba sendo rotulada, às vezes por uma infelicidade daquele momento. Então, precisa pensar bem, né? Então, como é que você se concentra para isso? Vamos falar a verdade também, quando você está emocionalmente abalada, cuidado, né? Cuidado para não... porque tudo que você faz, você passa a sua emoção, mesmo que você não perceba, numa escrita, numa resposta, o seu emocional tá ali, tá mostrando como você tá. A gente consegue ver se a pessoa tá bem, se ela não tá bem, pela forma dela falar, pela forma dela escrever, dela se pronunciar. Então, assim, eu não posso perder aquela oportunidade, né? O que você diria para abrir um canal
e não correr riscos. Quer dizer, eu não vou na certeira de alguma coisa, como é que eu estabeleço assim um primeiro contato que é um campo neutro e depois a gente vai chegando, conhecendo melhor essa pessoa, como é que a gente pode ir avançando? Raquel, eu imagino assim, eu sempre vou partir dessa linha que é a observação do outro, pra gente nunca errar, e aí nesse aspecto eu vou trazer uma questão que isso está muito ligado inclusive ao que a gente faz hoje, né, que é a questão de quem pode nos ligar a outra pessoa, porque na verdade, quando a gente fala em network estruturado, eu vou trazer um pouquinho esse tema aqui, porque eu acho que ele é super importante. O que acontece? A gente participa de um grupo, né, de um clube de pessoas, e que estas pessoas é que vão fazer a ponte e nos ligar aos clientes ou aos potenciais clientes que a gente precisa chegar. Então isso já encurta muito o nosso caminho, por isso que é bacana participar desses processos, né, de network estruturado, porque imagina você, quando chega alguém que você nunca viu e quer te vender algo, quer te propor, né, um produto ou serviço. Se essa pessoa veio indicada por alguém que você conhece e que você confia, o caminho não é muito mais curto com você? Exatamente, muda demais o cenário, não é uma estranha. Exatamente. Então, a gente até tem, né, a lei dos níveis, né, a quantos níveis, a quantos graus a gente está de chegar em qualquer pessoa, né? Então, tinha um estudo que dizia que são 6 graus, né, hoje com a questão das redes sociais, da internet, dizem que caiu para 4, ou seja, eu estou a 4 pessoas de qualquer pessoa que eu queira falar na vida, né, de qualquer pessoa que eu queira apresentar um produto, um serviço, me apresentar. Então, quando eu participo desses processos, né, desses clubes de networking, eu encurto esse trabalho, que isso é um pouco do que a gente faz, né, no Senta Liga Mais Negócios, onde a gente traz essas empresárias todas para este processo, onde uma vai fazer a ponte para outra. E aí a gente entra muito forte com algumas leis que a gente pegou emprestado do universo e que, na verdade, para mim são fundamentais. Lei do dar e receber, né? Lei do retorno, lei da reciprocidade, existem várias, né? Mas é onde também entra muito forte sempre é o outro, né? Então eu chego num processo como este, primeiro eu tenho que ver onde eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir com o outro, porque eu não preciso me preocupar com o meu, porque as outras pessoas, né, pela lei do dar e receber, o dar vem na frente justamente porque primeiro eu entrego, primeiro eu me dou para o outro e depois eu recebo. Então a gente encurta bastante esse processo do networking quando a gente faz parte de algo com metodologia, de algo que é estruturado e que hoje, né, graças a Deus, já existe isso. A gente, por exemplo, tem uma metodologia fantástica para isso e que ajuda muito. E neste momento agora, que estamos nos reinventando, né, como você já colocou, e realmente está todo mundo tendo que se reinventar, onde a gente tem que sair muito, né, principalmente quem tem um trabalho que é muito presencial, muito físico, e a gente tem que aprender um novo caminho, né, porque muitas pessoas também não sabiam trabalhar no online, né, não sabiam como fazer negócios através de redes sociais, através de WhatsApp, como eu faço negócios. E você sabe que tem sido, assim, trazendo a nossa experiência, é até emocionante. Esses dias eu estava numa videoconferência, né, porque a gente passou a fazer os encontros que eram presenciais, a gente está fazendo online, porque a gente não para, tomamos a decisão de não parar, né, porque como dizem, na crise tem quem chora e tem quem vende o lenço, né, então vamos vender o lenço. E foi tão incrível ver a superação de algumas mulheres que não sabiam se conectar e de repente estavam ali participando de uma reunião online, de um processo de networking online e ali uma superação incrível, sabe? Quando terminou eu até me emocionei, chorei, eu falei, uau, isso eu acho que impactar positivamente. O mundo nunca será o mesmo, né, Vivi? Não. A questão do online, isso é uma certeza, vai ser e será cada vez mais presente. Então, tem que se aprimorar, tem que se aperfeiçoar. É só você fazer contato ligando, falando, marcando um café com a pessoa, vai ter que se reinventar.
Com certeza. Pode marcar o café, mas sou eu do lado de cá, né? Acabar para fazer isso. Mostre para o seu cliente que você está vivo agora. É importantíssimo isso. Com certeza, com certeza. Eu digo assim, ó, a gente continua tomando café, só que eu na minha sala, você na sua e o computador na frente. Vamos tomar um café? Pega o seu cafezinho aí que eu vou pegar o meu aqui. Dá até pra brindar. Olha, Viviane, eu gostaria de deixar aqui esses últimos minutos para você falar, né, do Sinta Liga Mais Negócio. Como é que chama? Sinta Liga Mais Negócios, né? É a nossa empresa. Nós criamos uma metodologia que é o método CLN. É um método de networking de negócios, network estruturado para mulheres, é exclusivo para mulheres, né? Nós nos especializamos neste mercado feminino porque as necessidades da mulher, elas são muito diferentes das necessidades dos homens, né? E a gente vê que a mulher, ela é um ser muito relacional, ela tem essa coisa do relacionamento muito forte, ela faz isso naturalmente. E com o método, que ele é estruturado, a gente traz também o foco da transação, de realmente fazer, né, com que todo esse relacionamento vire negócios. Isso através da metodologia. Então isso tem sido também um processo fantástico, a gente vê as mudanças, né, que essas mulheres têm, porque entram capacitação, elas se desenvolvem, a gente trabalha vários outros aspectos, né, várias habilidades que essa mulher precisa no seu dia a dia como empreendedora, como empresária, como profissional liberal, né? Que não é fácil, né? A gente tem, sei lá, quantas jornadas, né? Eu acho que você falou uma palavrinha mágica, chama-se capacitação. Ninguém precisa aprender, nascer sabendo, tem que aprender. É técnica e, acima de tudo, é treino, né? Você tem que colocar em ação. E a capacitação vem para isso, né? Você, através da Sinta Liga... Vamos falar um pouquinho da Sinta Liga. Por que o nome Sinta Liga, rapidamente, que está acabando o nosso... É aquela Sinta Liga que a gente usava nos anos lá atrás? Você sabe que quando... interpretação. Tem dupla. Na verdade, quando nós pensamos no nome, a Sinta Liga é uma peça exclusivamente feminina, né? Se o seu negócio é para mulheres, então vamos colocar o Mais Negócios na frente, que quebra essa questão da lingerie e fica como a questão de negócios, né? Mas sabe que quem deu a interpretação mais bacana do nosso nome foi o Geraldo Rufino. Nós estávamos participando de um evento e ele, gentilmente, uma graça, né, fez um vídeo para nós. E aí no vídeo ele falou: sintam essa liga de mulheres empreendedoras. Isso. E aí nós, inclusive, incorporamos essa fala dele, hoje está nos nossos manuais, na nossa história. Sinta de sentir, liga de ligar, embora quando nasceu a gente já tivesse um pouco dessa percepção, mas quando ele falou, aí concretizou, né? E o Mais Negócios, porque o nosso trabalho é voltado para negócios. A gente se fortalece muito emocionalmente, isso ajuda em tudo, nos negócios e na vida, né? Porque você está com pessoas, eu até costumo dizer, da mesma tribo, a minha filha que ri, né? Muito, né? Muito. Você como na questão da sua autoestima, na questão de você ver que você não está sozinha, na questão de compartilhar as dificuldades e as alegrias. Então, viver em rede nos fortalece demais. E também isso é irreversível. O mundo vai ficar mais colaborativo, mais participativo, colaborativo e de visão, né? Fazer novas parcerias, temos que pensar por esse caminho. Viviane, infelizmente o nosso tempo já estourou. Eu gostaria que você deixasse aqui as suas redes sociais, tanto do Sinta Liga como o seu pessoal. Qual que é o seu Instagram? O meu é Viviane Martini, com I, coach. Tá. E o Sinta Liga é Sinta Liga Mais Negócios, mais escrito mesmo, @Sinta Liga Mais Negócios. Não é o sinalzinho demais. Não é o sinal, Gente, entra lá, procura a Viviane, ela tem informações bacanas, ela pode dar uma dinamizada no seu negócio, você pode entrar numa rede de mulheres para fazer e alavancar outros negócios, parcerias. Faz diferença e faça a sua parte. Viviane, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Eu já quero deixar você um convite, porque a gente precisa voltar a falar. Eu tinha um monte de perguntas aqui para fazer para você. Eu não consegui fazer porque o papo estava bom e a gente tinha muito conteúdo realmente para poder compartilhar. Muito obrigado pela participação.
beijo. Super à disposição e eu que agradeço. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Sou Raquel Minelli, uma entusiasta da conexão entre as mulheres. Acredito que a conexão traz a superação dos grandes desafios que a mulher moderna enfrenta. Espero vocês. Mulheres S.A. estará no ar toda quarta-feira, das 20 às 21 horas. Até lá! Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli.